Entre os 20 e os 40 anos, os adultos norte-americanos passam menos de 4 horas por dia sozinhos. Aos 70, o número de horas solitárias sobe para 7. Isso segundo uma pesquisa do cientista Henrik Lindberg. De acordo com o levantamento, que é feito anualmente, o tempo gasto com amigos diminui abruptamente perto dos 30 anos, quando o tempo dedicado aos filhos e à família atinge o seu pico. Por volta dos 60, época da aposentadoria, tradicionalmente, as pessoas param de conviver com os colegas de trabalho e começam a passar mais tempo com seus parceiros, quando tem. As horas passadas na companhia de filhos, amigos e familiares se estabilizam por volta dos 55. E dos 40 até o último dia da nossa vida, passamos cada vez mais tempo sozinhos. O problema é que, para além da falta de companhia, a solidão também pode ser uma inimiga cruel da saúde. Outro estudo mostra que o isolamento e a solidão são tão prejudiciais para a nossa saúde quanto fumar 15 cigarros por dia ou ser alcoólatra. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Nath Dornelas, tenho 49 anos e acredito que para termos uma vida larga, precisamos abrir de tempos em tempos novas vagas para amizades. Aqui comigo, nessa bancada maravilhosa, Deia Tenuta e Milton Crenite, meus amigos Vida Largos. Oi, oi. Queridos, vamos falar de solidão. Bora? E não Bora. estamos na solidão, porque já temos nós 3 amigos de infância. Nossa, mas é um Exatamente. negócio assim... Mas a solidão não necessariamente é estar sozinho, né, gente? Exatamente. É a questão da conexão. Solidão a 2 de dia, não tem essa música? É. A solidão a 2, aliás, muita gente conhece. Porque tem muitas pessoas que estão na solidão, mas que não estão sozinhas. Daria pra gente Nossa. cascatear a partir daí. E tem muitos casais em que as pessoas, e como você falou, solidão a 2, muitas pessoas juntas que estão se sentindo solitárias, né? A gente então tem que realmente derrubar aí várias paredinhas para entender o conceito. Até pensei nisso mesmo, acho que a gente tem muito o que dizer sobre esse tema, mas eu acho que seria interessante, já que a gente sempre vai na terminologia, dar uma separada de solidão para solitude, né? Embora solitude não seja uma palavra muito popular, mas eu acho que seria legal a gente dar uma definida no que é cada uma dessas coisas. Alguém quer ir? Boa! Ou eu venho aqui com um conceito absolutamente do dicionário? Dicionário, e a gente fala até a nossa percepção, né? Boa. E assim, em termos gerais, né, a solidão é um sentimento doloroso, né, de estar só e desconectado, mesmo quando se está numa multidão. E a solitude já é uma espécie de escolha, né? Eu acho que ela tem a ver com a sua autonomia de falar, neste momento Quero eu vou estar ali só. ficar sozinha, hoje eu não vou, hoje eu vou ficar aqui lendo meu livro, né? Atribui-se uma certa necessidade de conexão, né? De pensar numa atividade que seja prazerosa e que você está ali, você e você mesma, que para muita gente é uma tarefa insuportável, né? Estar consigo mesmo. E para mim, no entanto, é uma delícia. Eu acho que a solitude em excesso pode virar solidão, mas aí também já é outra discussão. Aham, Né? seria tema para outro podcast, outro E episódio. a gente tem que falar muito nisso, né, gente? Que, primeiro, tem que ser uma escolha, solitude, e a solidão muitas vezes não é uma escolha da pessoa, né? Então Sim. acho que vai ser essa grande diferença. Solidão, sofrimento, gerando depressão, questões de saúde mental, tão nociva quanto fumar 15 cigarros por dia, como você falou, e solitude, um momento até de autoconhecimento, autocuidado, de recarregar as energias. Exatamente, de reabastecer. Mas tem né? pessoas que nem reconhecem que estão nesse lugar. Exato. Né? Porque tem a escolha e tem a questão do sofrimento, mas que acaba abarcando outros lugares. Por que eu falo isso? Teve um estudo recente que só no Brasil, em 2025, 500 milhões de pessoas tiveram questões de saúde mental.
E saúde mental passa aí pela solidão que a gente está discutindo. Seja no sofrimento e seja no reconhecer esse sofrimento. E daí, teve um aumento em relação ao ano anterior de 68%. Isso me choca muito. É muito. Um número absurdo. É um aumento de 68%. E daí eu fico pensando, será que cada uma dessas pessoinhas reconhecem esse lugar? Tem a pessoa que sofre e reconhece que entra no autoconhecimento, Sim. mas tem muitas que sofrem em um lugar desconhecido. Então, essa é uma crise, assim, Sem complexa. precedentes, eu acho, né? E assim, a gente está aqui falando de envelhecimento, que é a nossa pauta, mas tem números também bem significativos na juventude, né? No jovem adulto, né? Meninos jovens que poderiam estar aí vivendo a vida, digamos assim, né? E que estão isolados ali, muitas vezes por conta das telas também, E né? daí, trazendo para o nosso recorte do envelhecimento, no segundo último censo do IBGE, 3 a cada 10 pessoas idosas moram sozinhos. Sim. A gente entra aqui na solidão. Tem pessoas que sofrem com isso, outras que não. Conheço várias pessoas idosas que vivem sozinhas, mas não estão na solidão. É E isso. pessoas idosas que moram sozinhas e estão na solidão. Acho que aí essa é a reflexão. E tudo vai ter a ver também com o modelo de sociedade que a gente quer, né? Concordo. Então a gente está vivendo, né, nesse mundo acelerado, redes sociais, um monte de coisa, e ao mesmo tempo é um convite para a gente pensar, então vamos dar um passo para trás e olhar, né, quantos parques públicos a gente está construindo, bibliotecas, centros de convivência, porque a solidão envolve todas essas camadas, tanto da família, ali, da gente estar perto das pessoas idosas, garantir o protagonismo dela, mas também pensar coletivamente. Como que eu consigo continuar inserido na sociedade, ter participação? E eu vejo esse caminho aí do coletivo, aí dos conselhos, dos clubes, dos centros comunitários, como uma possibilidade da gente pensar em solidão. Super, super. É um agente transformador disso, mas que sozinho não vai resolver, porque depende muito da própria pessoa. Deixa o lugar, né? Então, eu acho muito tênue encontrar esse equilíbrio, porque é algo gritante, tem esses espaços, principalmente quando se fala em grandes centros urbanos, com bastante opção, se a gente pensar num Brasil tão largo como é o nosso país, né? A gente começa a ir para espaços mais distantes, não tem tanta opção, mas sempre tem. Sempre tem esse lugar, se a pessoa estiver aberta a isso. Sim. E reconhecer este espaço. Porque a coisa de morar só, né? Às vezes a pessoa tem. Eu já vi pessoas, quando eu falo, moro sozinha há muitos anos, com uma certa dó de mim. E certa dó da mulher solteira que mora sozinha. E às vezes é super uma opção dela, né? Porque ela consegue sair do lugar onde ela está vivendo só, sociabilizar e voltar. Porque de fato ela aprecia a própria companhia e não quer ninguém jogando a toalha molhada em cima da cama. Né? Por exemplo, não é nem meu caso, não tem essa crise do relacionamento, mas, enfim, morar sozinho não necessariamente é o lugar da solidão, né? Eu conheço muitas mulheres, no meu prédio mesmo eu tenho várias mulheres 60 mais, todas vivem sós, mas elas têm altos encontros ali, que eu já fiquei sabendo, já estou me convidando, claro, porque onde tem várias mulheres maduras conversando, eu quero me inserir para saber mais. E elas tomam café juntas, ou vão, sei lá, vão fazem uma atividade física, não sei se é no Einstein, enfim, ali perto. Não sei se tem atividade física no Einstein, mas eu juro que ela me falou alguma coisa nesse sentido. Eu falei, será que eu não posso ir, não? Aí ela falou, você é muito nova. Eu falei, não, mas explica que eu sou, assim, uma jovem senhora, né? Mas, então, a pessoa entender que ela está ali num espaço solitário por uma escolha, pela vida que ela, né, moldou também, né? Sim. E que ela pode ir e voltar. Mas eu continuo aqui pensando... Por que a solidão pode ser tão perigosa quanto 15 cigarros? Eu acho que Milton é a melhor pessoa para nos explicar, né, Déia? Porque, assim, 15 cigarros, gente. 15 cigarros é um maço. É um maço. Um maço é 20, não é? Um maço são 20 cigarros. Ou seja, quase um maço. É muita coisa, né? Então, essa pesquisa é muito interessante porque ela vai comparar diversos fatores, então fumar, beber e também a solidão, esse sentimento de se sentir solitário,
com desfechos desfavoráveis. E aí, essa questão da solidão pode estar relacionada com uma pior saúde mental. Essa pessoa que está com pior saúde mental engaja menos em atividade física, come pior. Eu sempre dou esse exemplo, que muitas vezes, quando a gente está sozinho, e quem nunca jantou pipoca, ou jantou uma coisa que... porque não tinha ninguém para preparar, né? Ou para preparar, ou para compartilhar a refeição. Sim. Então, quando a gente tem alguém e tá do nosso lado, aquele momento gostoso da refeição, geralmente a gente come mais, aprecia mais, demora mais na refeição. Se demora a mesa, né? Se demora a Muito mesa, mais. não vai ser uma refeição na TV, às vezes. Então, a solidão está relacionada com todas essas outras coisas. Com dormir pior, com comer pior, com não fazer atividade física. E que isso vai gerar mais estresse para o próprio corpo. E aí vai estar relacionado com esses 15 cigarros. São muitas camadas aí. Nossa, até chegar nos 15 cigarros, são muita, uma coisa vai acarretando a outra, né? Exato. A pessoa meio que se abandona Porque e... a tendência é essa, né? Você ter esse espaço, que daí não é muito assim. Às vezes você não tá com saudades ou de uma pessoa, é o espaço que essa pessoa ocupa, né? Seja de uma pessoa, seja de uma situação, seja de um pet, enfim, não importa. É o que aquele espaço que ocupa é que a hora que você fala, poxa, a pessoa tá sozinha e vai se alimentar pior. É uma tendência a. Mas tem várias pessoas que não estão neste lugar. Então, Sim. são muitas camadas nessa reflexão interessante. Quer saber um caso bem interessante? Uma vez eu atendi uma senhora de uns 70 e poucos anos que ela tinha muitos problemas decorrentes do cigarro, já que a gente está falando de cigarro. Ela tinha enfisema pulmonar, problema vascular, a pele toda estragada por conta do cigarro. E daí eu fui conversar com ela. O que a senhora pensa? Tem alguma reflexão sobre parar de cigarro? E dela vem uma coisa super impactante. Ela fala, doutor, não tira o cigarro de mim porque ele é meu único amigo. Nossa. Uou! Foi bem pesado, porque ela morava sozinha, o filho visitava uma vez por semana, o único contato ali para almoçar, e o resto da semana ela era sozinha, ela teve o cigarro. Então, minha função, e daí, de novo, é só falar parar de fumar, sem conhecer quem é essa mulher, que mora a semana inteira sozinha, às vezes vai uma mulher para ajudar ela na limpeza, e o restante é ela e o cigarro. Então, talvez são dessas pessoas que a gente está falando, que é o cigarro, que é a solidão, que tá ocupando esse lugar do amigo, da conexão. Mas eu fico pensando, né? Enquanto você estava contando essa história, tô aqui revisitando algumas pessoas em diferentes estágios. Eu tenho a minha sogra, é uma pessoa de 92 anos que mora sozinha. E super bem, e zero solitária. Tem uma família gigante. Mas se a gente parar para pensar de forma prática, ela passa mais tempo sozinha. As horas, né? As Como tais nós horas. conversamos, né? Não há um sofrimento em relação a isso, mas eu sempre fico inquieta em como a gente pode proporcionar mais interação, já que ela tem né? Ela tem muita neto, bisneto, filho, enfim. Mas a vida é a vida vai sendo levada cada um com a sua rotina. Eu fico muito inquieta em como a gente pode ser agente de transformação com essas diferentes pessoas. E pode ser família, pode ser um vizinho, pode ser uma pessoa que você nunca viu na vida, mas você pode fazer a diferença. Sabe? Entendem? Sim. Ser uma sementinha. Mas era isso até que eu ia trazer mesmo, assim, a gente entende esse cenário, né? Por exemplo, a gente sabe que a chave para a vida longa e larga, uma das chaves, né, um dos pilares do envelhecimento saudável é a rede de afetos, bem nutrida. Participação social, né? E a gente sabe também que a solidão aumenta com o envelhecimento por conta das mudanças que a vida traz, né, das perdas. Sim. A pessoa, por exemplo, quando se aposenta, ela perde ali um núcleo, Aquele ambiente. né, um ambiente que pode ser absolutamente tóxico, mas que pode ser uma delícia também, dependendo do trabalho que se tem, né? Então, sabendo disso tudo, sabendo que é tão importante e que ela reduz, né, que são duas coisas que são contrárias uma à outra, o que a gente pode fazer de fato, né, na vida real, impactando, por exemplo, na nossa vida, mas também, sei lá, nos nossos pais, né? O Milton que tem Denise, gente. Denise é nosso ícone, não adianta. Nós vamos falar de Denise pelo menos uma vez a cada episódio. Sabe o que eu faço? E é muito legal para mim e para ela, e daí volta que acho que uma das soluções é coletiva, mas é também individual e intergeracional. Total.
Porque é muito legal um hábito que a gente tem, eu e Denise, porque, por exemplo, ontem fui no dentista. Minha dentista é em Osasco, preciso ir de carro, 40 minutos para ir para voltar. No caminho, eu ligo para ela e a gente fica batendo papo. Coloca em dia, né? Coloco em dia. Então, e é engraçado que ela sabe que toda vez que eu ligo para Você ela. tá indo no dentista. Eu tô no carro, em algum lugar. Tá. Ela fala, pra onde você tá indo? Daí eu falo, hoje eu tô indo pro dentista, tô indo pro trabalho. E a gente tem o nosso momento de bater papo. Ontem foram 20 minutos que a gente ficou conversando no telefone, mas que é bom pra mim. Eu mantenho esse afeto, para ela é bom também, e eu acho que é uma sugestão da gente retomar o telefone, né? Então, com aquele... Então, mas pequenas atitudes como essas são tão poderosas para ambos os lados. Exato. Não Sim, é? sim, e a gente entrou nessa era, né, que a gente tem que quase que pedir desculpa por estar telefonando, É verdade. mas para uma avó, para uma tia, a gente nem precisa, né? Isso é uma delícia. Aquela pessoa que você pode ligar sem pedir desculpa, sem Sim. falar, tô te incomodando, né? Porque hoje é isso, até para vocês, eu não vou, tipo, ligar direto, eu vou perguntar, você pode falar, amigo? Sim. Né? Por conta das agendas todas. Agora, eu acho assim, né, Deia, pensando aí na sua sogra, né? Às vezes, criar uma escala mesmo. Eu tenho uma grande amiga que tem uma avó de 94, que tem muitos filhos, e aí, quando tem muitos filhos, segundo essa minha amiga, sempre um acha que o outro tá indo. Sim. Então, eles institucionalizaram, fizeram rodízio, mas neste domingo a família X é quem vem. Sim. Porque eu até a visitei, ela é adorável e ela tem uma... Ela mora com um filho que tem uma deficiência mental, mas que é o melhor cuidador que uma vida pode trazer para uma mulher. E eles jogam baralho o dia inteiro, eles têm todo um mundo deles ali naquela casa, numa casa mesmo. Mas ela sente falta dessa família. Então agora parece que essa minha amiga, que é uma neta maravilhosa, organizou junto com as tias e criaram mesmo. Então agora às vezes eu acho que ela deve até pedir assim, gente, vocês podiam me dar um tempo, né? Porque eu acho que Eu quero a minha solitude. hoje eu tô querendo ficar aqui com meu baralhinho sozinha na paciência, né? Mas daí que bom, ela tem a opção de ter a solitude, isso que é legal. Porque daí... Acho que tem que pensar nisso, que também transformar a vida da pessoa. Como se ela, né, realmente estivesse socialmente aberta o tempo inteiro. E ela poder escolher, né? Eu acho que também isso é importante. Junto com a pessoa, criar aí uma... É o momento dela não tá com as amigas, né? Exato. Não tô querendo neto agora, eu tô querendo, né, minha... ela, nesse caso específico, eu acho que essa queixa dela veio quando ela perdeu uma amiga muito mais jovem, que isso acontece também, com um câncer fulminante, e aí ela começou a questionar, mas eu tô viva, fulano foi embora, muitos anos mais jovem. Enfim. Eu concordo. E daí a gente entra naquela palavra que eu gosto muito, que é a intencionalidade. Sim. Então, de forma intencional, você aproveita esse momento em que você pode ligar para a Denise e conversar. A hora que sua amiga faz um roteiro aí de divisão, não é para ser uma carga, não é para ser algo pesado, é para trazer leveza com intencionalidade. Para depois não ir, né, chorar depois que a pessoa morreu porque não aproveitei mais tempo em vida. Sim. Mas Exatamente. eu sou super a favor. Já, inclusive, não é uma dinâmica, porque eu sou nora, né? É diferente, você não é a filha dela, Se fosse a filha, já tinha feito isso faz tempo. E a Teria gente feito fica- planilha. A gente fica aqui, nossa, com certeza, ideia. Com certeza, Ô, Milton, louca na imagina o que ela ia montar, ia Ia ter montar um tema. O encontro ia ter tema, entendeu? Dinâmica, a dinâmica de hoje. Mas é isso, é com intencionalidade, porque a vida passa, né? Então, se a gente deixa no piloto automático, Sim. cair na solidão é muito fácil. E as pessoas vão realmente pensando, meu irmão já deve estar lá, a minha nora, minha cunhada, quando a família é muito grande, né? Então, às vezes... Mas aí a gente volta um pouquinho também ao que a gente falou. A intencionalidade não é só estar junto. É qual é esse tempo de qualidade quando a gente tá junto, pra pessoa não estarmos numa sala lotada. E sozinhos do mesmo jeito, cada né? um no seu celular, cada um no seu mundo. E sabe uma dica que é legal? Porque deve ter muitas pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo, ouvindo, que são menos de 60 anos, 40, 30. E uma dica, muitas vezes quando eu via lá no Hospital das Clínicas, já tinha alguns casos, às vezes, de pessoas idosas que ninguém queria cuidar, que eram sozinhos, e muitos deles, claro, tinha um ou outro ponto fora da curva, não desenvolveram relações ao longo da vida, relações próximas, vínculos largos,
e que é o que a gente vai chamar de capital social, né? Então, tem gente que não tem tanto essa habilidade mesmo. E eu acho que. Pô, eu tô falando besteira se eu disser que o homem tende a ter menos redes, assim, por isso que na velhice a mulher acaba indo viajar, se ela fica viúva e o homem acaba indo pra dentro de casa, se ele não arruma uma namorada, né? O homem acaba muito relacionado a isso com a mulher, né? Principalmente se for um casal heterossexual, mas tem mais dificuldade de se vincular com outros lugares para além da parceria amorosa. E aí que a gente tem que pensar nisso. Vamos construir laços fortes, laços largos, para que ao longo da nossa velhice a gente colha esses frutos, né? Renovar aí a lista dos amigos, né? Porque a gente perde pessoas ao longo da vida, uma pessoa idosa, né? Naturalmente vai ter muito menos amigos, muito menos irmãos do que na juventude, isso a gente ouve. Meus pais têm muitos amigos. Mas eles são jovens, né? Se você pega uma pessoa de 90, 100 anos... Meu pai 82. Eles falam assim, porque eu já perdi, meus amigos todos foram embora. Mas estão abertos a novas relações, né? Mas quando você tá aberta a esses relacionamentos, né? E óbvio, eu tô brincando aqui com os meus pais, mas acho que eles são outliers, vai. Né? Eles têm vínculos aí de amizade em diferentes ecossistemas, seja na praia, seja, enfim, diferentes ambientes. Eles têm ecossistemas, eles são demais, gente. Eles têm a praia, que mais que eles têm? Tô dando conta. Olha. O pessoal enfim, da infância da praia, tem o pessoal jovem não, né? O novo ambiente da praia, porque eles mudaram de endereço, então tem do endereço antigo, do endereço novo. Eu sou um pouco tô achando que eles são bem simpáticos, eles saem desses ambientes, mas mantêm a amizade. Isso é muito Eu sou um pouco disso também. E é difícil gerenciar tantos núcleos, né? Sim. O único problema de ter um bando de amigos é isso, né? Você conseguir dar uma atenção mínima. Mas como você alimenta cultivar. Isso? Por isso que eu falo da intencionalidade. Sim. Quais são as relações verdadeiras para estabelecer o vínculo largo que a gente falou? Né? Eu acho que tem isso. Porque vai fazer toda a diferença na hora que a gente precisar ficar de cama, ou se acontecer alguma coisa, precisar de alguma ajuda, ter uma doença que precisa de algum apoio. Esses vínculos que vão estar lá do nosso lado. Exato. Por isso que eu vou fazendo amizade com todas as minhas vizinhas também, gente. Assim, sorrio um pouquinho, eu já vou, mudei pra cá agora, sou de Minas. Porque elas nem precisam falar, né? Mas, não, porque é isso, gente. Tanto eu posso ajudar, quanto posso ser ajudada. E a pessoa que tá mais perto de mim, numa cidade como São Paulo, pra Déia sair lá do bairro dela, sei lá, pra chegar mesmo, né? Enfim. Mas olha só que interessante, né? Semana passada, a gente desvirtuando aqui o assunto, mas é que você falou isso. Eu tava entrando numa reunião online, uma vizinha pediu desesperadamente para alguém do grupo do prédio ir fechar a janela dela, porque tava chovendo torrencialmente, e ela tinha deixado a janela aberta. Eu olhei aquilo, ninguém se prontificou, e eu mandei mensagem, olha, eu tô entrando numa reunião, mas eu vou lá correndo. Sim. Eu vou, conecto o celular e volto. Um pequeno gesto, pequeníssimo gesto. Pra mim, não, assim... Não te tirou da sua rota, né? Sendo que era uma reunião bem ok, deu qualquer coisa atrasar, enfim. 5 minutos. Exato. E eu resolvi a vida dela, que foi pra ela foi gigante, pra mim foi super uma tranquilo. Bobagem. Mas eu poderia falar assim, putz, tô numa reunião, nem sei quem é essa pessoa, porque eu não sei mesmo. Folgada, né? Ai, deixa. Assim, alguém vai resolver e fico na minha. São escolhas. Ninguém se manifestou. Ninguém se manifestou. Eu mandei pra ela, resolvi a parada e ela ficou eternamente grata. Agora ela quer me mandar até presente de Natal. Falei assim, não precisa, porque eu acho que é isso que eu faço pelos outros que gostaria que fizessem pra mim. É meio clichê falar isso, mas de novo. É reciprocidade, né, gente? É tão básico, mas são os vínculos que a gente vai criando. E isso depende de pequenas atitudes. Então, quando a gente fala de solidão, falar, puxa, nem sei quem é essa pessoa, mas eu vou ter a cara de pau de pedir uma ajuda a hora que eu precisar, porque eu sou essa pessoa que vou ajudar. Sim. E aqui eu tô dando um exemplo super simplista, mas que entra no lugar da solidão. Porque se a gente parar pra pensar na solidão, quem eu vou recorrer se eu precisar de ajuda? Exato. Seja alguém que eu tenha vínculo ou uma pessoa que eu nem sei quem seja. Mas como encontrar esse equilíbrio? É uma pergunta para se fazer desde sempre, né? Quem que tá do meu lado? Quem que eu posso contar hoje? E acho que de novo, uma reflexão para 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos, todos os anos a gente pensar. Dar uma olhada nisso, né? Quem moveria
É. por Quem nós, são né? aqueles 5, sei lá, que se der pra contar numa mão, acho que tá muito chique essa pessoa que tem 5, né? É verdade. Mas assim, é isso. Eu já li também alguma coisa dizendo que a pessoa que, por exemplo, não dá bom dia, não interage quando ela sai de casa, Uhum. ela já tem traços mais desse isolamento. Eu falei, gente, eu não vou ter problema nenhum, porque eu sou amiga de todos os porteiros da Angélica. Eu acho que por causa do Jorge, meu cachorro, Uhum. que é aquela figura Você tá simpática. tirando a força de você, não é só do Jorge, não. Mas eu vou ali fazendo uma amizade, o moço já sabe que eu sou mineira. Mas você Enfim. sabe que no estudo, Cidades Amigas dos Idosos, né, que da Organização Mundial de Saúde, eles viram que algumas profissões, em alguns bairros, eram um dos que mais apoiavam a As pessoa pessoas que idosa. mantêm o entorno. Então, seja o motorista de ônibus que vai ajudar uma pessoa idosa a subir no ônibus, seja Gente, os porteiros. os porteiros. Hoje acho eu tava porteiro- descendo prédio. Não é porteiro, não é tudo de bom. Eu não consigo acreditar que eles serão substituídos por aquelas máquinas que demoram demais a Mas atender eu acho que a gente gente. não pode generalizar, porque no fundo a gente tá falando de pessoas, É, né? E daí Sim. tem pessoas em qualquer categoria e profissão que são ótimas e solistas e outras que não. Não tô quebrando a tua reflexão, não. é. Só tô Eu acho os trazendo. porteiros. Que Né? é- Porque quando ele é legal, ele é um super. É que assim, a hora que você traz isso, às vezes você pega um condomínio maior, existe um distanciamento da pessoa que está nessa posição. Entende o que eu quero dizer? Sim. E não porque a pessoa não seja solista. Porque a. Mas até a posição dela, até a ordem da empresa que ela não. Exato. Não pode interagir, né? Exato. Mas sabe Nunca que passei por esses lugares, É. nem quero. Mas sabe que essa é uma discussão legal também, porque quando a gente fala de envelhecimento, longevidade, a gente muitas vezes lembra do Japão. É. E o Japão, mas daí eu fiquei pensando nisso, porque deve. Os robôs, Os né? Que, robôs. aliás, eu adoraria todos aqueles robozinhos. Cachorrinho, robozinho, tudo robozinho. Eu tenho sentimentos contraditórios, porque por um lado, acho muito legal a gente pensar na tecnologia aliada, e acho que sim, mas eu acho que ainda nada substitui o humano, O ser né? humano. Claro, É. claro. que Calor não. humano, esse toque, esse carinho, esse como que você tá. Mas eu acho Sim. que o robô pode sim, a gente pensar no melhor que o robô vai Mas, trazer. até trazendo essa história do robô no Japão, tem a história das bonecas do bebê reborn. Bebê né? reborn, Que é. foi muito usado lá no Japão por conta das pessoas mais velhas, para trazer, mas daí já é um outro. Um conforto, É. né? Um contato. Mas aqui foi mais usado me corrija se eu estiver enganada, com o pessoal que estava já com Alzheimer, Sim, né? sim. Com a questão da Aliás, é reconexão. muito comum você É. ver em LPI quando a pessoa tá demenciada, né? Com a boneca. Muito comum. Para muito comum. trazer essa reconexão humana. Mas são isso, são ferramentas e estratégias para conseguir o vínculo largo. É. E que não vai ser substituir, mas Não. pode ser uma adição, né? E pode ser Sim. são formas de dar, né? É. É isso, uma adição. Ah. É isso. E agora é muito interessante que ao mesmo tempo vem do Japão, por exemplo, a experiência dos Moais, né? Que são esses grupos pequenos. Eu estava relendo uma matéria da Blue Zones, né? Os estudos das Blue Zones para fazer essa pauta e vendo que alguns Moais têm 100 anos, porque quando as criancinhas são pequenas, é como se fosse uma brincadeira. A gente está brincando, a gente é da mesma escola, da mesma sala, sei lá, e a gente se propõe a criar um vínculo que vai ser pro resto da vida. Quase que aquela brincadeira de pacto de sangue, Sei. né? Vocês já fizeram isso com Aham, alguém? Tipo, você corta aqui, o outro corta e acha que vai ser para sempre. E aí... E acho que vai ser pra sempre. E acha, né? Porque para sempre, eu não tô sabendo O que é de pra sempre nessa vida? né? Mas vamos lá. E aí, no caso dos Moais, né, eles vão estabelecendo esses vínculos. É claro que a vida muda muito, né? Mas, enfim, parece que lá é possível você realmente ir cultivando isso ao longo de uma vida inteira. E o Moai tem uma função que vai além do social e tal, até financeiramente, né? Sim. Eles se apoiam, sei lá, um fica doente e necessita... Eu não sei como é que é o sistema de saúde lá, mas enfim, se precisa de alguma coisa que requeira um dinheiro que ele não tem, já existe ali uma ajuda financeira mesmo, um colchãozinho
para que quem precise do grupo esteja, né, ancorado em alguma coisa mais segura. E é muito legal, né? Isso de ver esses lugares, essas pequenas comunidades, toda vez eu penso assim, eu quero envelhecer com meus amigos, talvez nesse lugar, ou construir uma comunidade nesse lugar. Eu acho que diz muito também sobre moradia, né? Total. Os famosos curral. Eu já tô apta, se aceitarem 3 gatos e um cachorro, já tô mudando semana que vem. Eu e meus meninos. Que é uma tendência, né? É uma super tendência, que é isso. Por mais que a pessoa seja mais introvertida e menos relacional possível, os vínculos humanos são fundamentais. E tem vários formatos. Você tem o formato que cada um tem sua casa, né? Tem vários formatos. Esse formato que cada um tem sua casa, aquela coisa super horizontal, assim, eu acho que deve ser. Eu gostaria assim, porque eu gosto também do meu espaço, do meu livro, da minha solitude, mas às vezes eu gosto de ir lá ver um filme com a galera, né? Vocês acreditam que eu nunca morei sozinha? Nunca morou sozinha? Eu tô pensando nisso agora. Olha que interessante. Que interessante, né? Nunca morei sozinha. E eu adoro estar sempre rodeada de pessoas. Sim. Sou essa pessoa. É difícil. A maturidade vem me trazendo esse lugar da solitude, de querer ter um momento. Ter esse momento. E hoje em dia eu tenho valorizado isso muito mais. Mas eu tenho poucos momentos. É isso que eu penso, né? Uma pessoa que tem 2 filhas, né? Mas de novo, eu trago a intencionalidade na pauta. Sim. Eu listo momentos que eu consiga estar eu comigo mesma pra... Tipo no banho. Tipo meu esporte. Tipo, diferentes, né, momentos que eu falo, gente, eu vou sair, tchau. Vocês ficam aí com seu pai, entendeu? Fundamental. Muito importante. Super, super. A gente poder sair e entrar, né, desses lugares conscientemente, né? Entrar na solitude, sair e tal, eu acho que se a cabecinha tá funcionando bem, tá tudo maravilhoso. Gente, nós já estamos falando muito, né? Olha ali. Mas a gente não gosta de falar, porque a gente não gosta de solidão. A gente está se conectando aqui, criando o nosso capital social. A gente vai ter que contar que esse episódio foi gravado no fim de 2025, porque a gente estava preparando várias coisas, várias delícias para quando 2026 chegar. E a gente está numa época que é conhecidamente uma época em que a solidão também se manifesta, justamente porque a gente tem uma cultura que impõe um modelo da mesa lotada com o tio do pavê, né? Aquela cena da família Doriana, típica, e que ela não existe para muitas pessoas. Ou a vida, né? Você pode ter tido isso na juventude, mas ou não. A vida mudou e você não tem mais, né? Então eu acho que também é o momento da gente entender que talvez esteja na amizade a grande potência dessa rede, né? Nas escolhas que você faz, independentemente do sangue, né? Não desconsiderando a potência que é a ancestralidade, né? Os seus. Mas, assim, as pessoas entenderem que essa família Doriana, ela não é regra, ela é exceção. Não, tem até né? Famílias que não voltam do Natal brigadas são raras, gente. Principalmente no ano eleitoral. Volta. Né? Mas o que vocês estão falando é muito regra para a comunidade LGBT. Em que a noção de família, para muitas pessoas, tiveram que romper com aquelas pessoas. Forte, mais evidenciado, né? Com certeza. E nessas datas, sei lá, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, que é o que você falou, socialmente, assim, impõe um modelo. A propaganda, né, publicitária, a igreja católica, que é de onde a maioria de nós vem, né? Você vai a uma missa, porque a família, você fala, meu Deus, o que eu faço? Eu não tenho marido, não tenho filhos, minha família é minúscula, mora longe, não dá bola pra mim. Tipo eu, né? Falando mas de mim até mesma. conceitualmente, o que é família? Né? E aí tá, né? A André vira uma irmãzinha, você é um irmãozinho, a gente vai. Irmãozona, irmãozão. Tem até um porque eu sou mais velha, então eu ponho vocês no lugar de mais jovem, entendeu? Não, mas agora que você tá falando isso, tem até um estudo, agora eu não lembro de cabeça, vou procurar, depois a gente traz em algum outro episódio, falando dessa relação e impacto da amizade versus família, tanto na nossa saúde mental, quanto nas nossas relações pessoais, que é isso, o impacto é muito maior das relações de amizade, porque são nossas famílias que escolhemos. Que escolhemos, né? Sim. E a parceria feminina vínculos. Que a gente ouve muito, né? Das mulheres com as amigas, né? Exato. Assim, que o masculino tá trabalhando isso e talvez
talvez no LGBT seja mais generoso, né? Quebrando esses paradigmas, sim. Né? Até porque o homem gay tem muitas amigas mulheres, não é isso? Eu tô falando bobagem? Eu acho que tem alguns casos sim ou não, mas eu acho que a grande questão é romper com esses paradigmas e entender quem que é a nossa família. Que alguém falou que você tem que ser assim, né? Eu acho que a potência tá na escolha. Uma tia solteira pode ser feliz. Pode. Porque tem muito isso. A fulana mora sozinha, ela é solteira, não teve filhos. Gente, mas nem vou entrar na pauta, mas ela teve dogs, né? Aqui. Gente, vamos falar então da nossa personagem Vida Larga? Personagem Vida Larga da semana. Acho que a gente tinha que ter uma coisa pra revelar, né, Uma? Tinha que ter um... Eu acho que os tambores. Eu acho que a gente pode criar isso aí com os Estávamos meninos. conversando antes do episódio e acho que pelo menos vai ser a minha dica Vida Larga, mas minha sugestão para essa semana ficou com Ruth Rocha. Maravilhosa. Ruth Rocha, ícone da literatura infanto-juvenil, mulher incrível. Eu li quando era criança. Marcelo Marmelo Martelo. Exato. Ruth Rocha tá com 94 anos, uma história, novo contrato aí com o mercado editorial. Renovou depois dos 90. Renovou um contrato. E até quando que você disse? Até que eu adorei? os 108 anos vai o contrato dela. Uma coisa bem Niemeyer, né, gente? Até os 108. E ela diz assim, inovadora, ícone, traz temas... Resiliente, tá aí. Eu depois que você falou o nome dela, eu tive que fazer aqui um flashback na memória. E aí fui fuçar, obviamente, no Instagram, que é o meu Google. E aí tá lá ela fazendo vídeo, se apresentando. Olha, pra quem ainda não me conhece, sou Ruth Rocha. Maravilhosa. Já traduzi mais de 100 livros, escrevi mais de não sei quantos. Tudo na casa da centena. Centenas. E super conectada com a irmã, né, Milton? Super conectada com a irmã. E daí vai ser a minha dica cultural da semana. Boa. Quem tiver... A única coisa é só para assinante. Tá uma reportagem na Piauí que chama Olhos Emprestados. Então, um repórter fez uma matéria lindíssima dessa relação das duas irmãs. A Ruth Rocha com a irmã dela. A irmã dela tem 96, ela 94. Ela já tinha uma relação sólida e larga da vida toda. De se visitar, conversar. A pandemia meio que tiveram que ficar no telefone. E Ruth Rocha, recentemente, teve um glaucoma que acabou diminuindo muito a visão dela e ela não consegue mais ler. E que hábito a irmã dela fez com ela a partir de então? Todo dia, 4 da tarde, ela liga para a irmã e lê por 1 hora algum livro que elas decidem. Então, em 6 anos que elas já estão com esse hábito de leitura por telefone, elas já leram inúmeros volumes e se conectaram. Muito legal essa irmã generosidade dela, né? Porque para a Ruth, imagina, perder a possibilidade de ler, para ela ser uma tradutora, ela deve ter lido muito, né? Sim. Então fica aí minha dica cultural, Olhos Emprestados, uma reportagem da Piauí, que para assinantes está disponível. Você já fez a dobradinha, personagem e a dica. Esse Miltinho. Ele arrasa. Miltinho é nosso garoto. E você, Deia? A dica Vida Larga, para mim, conectado com o tema, vem do Espião Infiltrado. Filme do Netflix de 2024, que é uma comédia gostosinha e que traz muito a discussão que a gente teve aqui no episódio de hoje. Filme ou série? É uma série. Ops, deu um... Não, porque o filme existe também. Deu um tilt aqui, gente, É filme. Aquele americano alto, assim, de cabelo branco? Será que é série? Bom, gente, não sei. Não, é porque tem o filme original no chileno, mas ele é anterior a 2024. Não. E tem a série. Então é a série. É série, é filme. É de 2024. Que ele se infiltra no MLPI. Exato, ele se infiltra no MLPI. É verdade, é uma minissérie. É uma minissérie. Mas acho que até entrou na segunda temporada. Razão. Então ele se infiltra para descobrir aí a questão de furtos e situações no MLPI. E é muito interessante que se conecta com a pauta daqui, que são diferentes personagens, alguns solitários, outros nem tanto,
mas passeando pelo E a, envelhecimento. e a atividade que ele traz para a própria vida, apesar dele ser um Exato. velho super bem relacionado, super up, o fato de ele encontrar esse trabalho temporário, né? Ele saiu da solidão É. dentro da sua própria solitude, conectada, enfim. Ele não traz isso de uma forma como uma dor, mas se revela aí suas dores dentro Sim. do seu ambiente pessoal. Enfim. Se for possível encontrar também o original dele, né? O Agente Infiltrado, que é uma produção chilena. E o mais legal, de fato, o idoso que protagoniza o filme foi encontrado no anúncio do jornal no Chile, né? É verdade. Na época que o filme saiu, eu até segui ele Eu no não Instagram. lembro Agora, que ano como eu que sigo foi. tantos milhões de pessoas no Instagram, eu já perdi esse senhor. Você lembra que ano que foi? 2020, eu acho que é pós-pandêmico, mas também acho. tá difícil de definir essa Não, coisa de data, eu prefiro não só curiosidade. arriscar. Eu gosto sempre de trazer filme, porque eu sei que as pessoas amam, mas eu vou aqui, mais uma vez, eu já acho que já falei, né? Eu, agarrada com o meu livro. Eu já falei das Timoneiras, mas falo de novo. É um livro, ele pode ser lido por qualquer um, mas ele fala muito da passagem do tempo para a mulher, né? E quem fala disso é a Mary Piper, que é uma antropóloga, uma psicóloga, inclusive ela que trouxe esses dados aí da solidão, de que as pessoas jovens passam só 4 horas por dia sozinhas e que as pessoas vão envelhecendo e o número de horas solitárias aumenta, né? E aí ela conta várias histórias de vida de pessoas, ela sempre traz o tema, então ela tem um dos capítulos é a solidão, e aí dentro da solidão ela conta a história, sei lá, ela conta uma história interessante, por exemplo, de uma mulher que ficou viúva, mas ela ocupou todo o tempo dela e tampou qualquer buraco de solidão cuidando dos netos. E realmente era uma relação maravilhosa, não era abusiva, ela ficava com os netos porque queria, até que o marido, o genro, é transferido de cidade. E aí tudo desmonta, porque todo o relacionamento dela tá baseado em cuidar daquela turminha. E quando eles vão embora, ela pensa, eu não vou dar conta. Né? E aí, lembrando do cigarro, um dia ela toma uma dose de uísque, ela fala, eu preciso me anestesiar hoje, né? Então, cada um aí com as suas muletas, né? Os seus apoios. Mas, enfim, o Mary Piper é legal porque ela traz casos do consultório, acho que com nomes alterados, mas histórias muito parecidas com a da sua tia, a sua mesma, né? Então, você se reconhece ali e encontra algumas saídas também, porque às vezes a gente precisa se inspirar em alguém para poder, né, ver de outra forma, né? Maravilhoso. Adorei. Gente, é isso. Falaríamos muito mais. A gente vai encerrando esse episódio de número 4 ou 5. A gente não sabe ainda, né? Em que ordem vai aparecer. Mas com uma observação importante sobre a gente nutrir e cuidar dessa rede afetiva que pode vir de qualquer lado. Pode vir, né? Da família. Às vezes pegar um telefone e surpreender alguém. Escolhermos esse lugar, né? E tá aberto para essa surpresa também. Pro contrário. Tá aberto para o inesperado. Eu acho que é uma coisa, é um convite. Que é isso que vai trazer movimento para a vida larga. Às vezes eu tenho uma amiga mesmo, que a gente tem como Sueli, ela liga às 9 horas da manhã, no meio que eu tô assim, no auge da minha produção, que eu sou matutina. Eu falo, não, mas é Sueli, no mínimo eu vou rir. Eu vou atender. Maravilhosa. E vou lá e atendo Sueli. Quase 98% das vezes ela tá me trazendo alguma coisa muito divertida e que talvez eu fosse demorar muitas horas para retornar, né? Porque é isso, para fazer caber na sua agenda. São escolhas. Boa. Não é? Muito isso aí. bom. Beijo. Beijo, gente. Aê.